Alô, alô! Então estás ótima, estás espetacular, estás magnífica, estás fabuloso. Fala Rogério Francisco, professor de matemática. Vamos esfregar as mãos e dizer eu adoro um desafio, porque só o ato de esfregar as mãos e dizer eu adoro um desafio, isto potencializa o nosso cérebro para o sucesso para qualquer atividade, seja de matemática, seja outra coisa qualquer. Bem, se és novo no canal, eu vou fazer aqui uma revelação, provavelmente para ti, porque até mesmo eu, que já estou no mundo de educação já há muito tempo, apenas relativamente recentemente tive conhecimento do teor da informação que eu depois vou-te transmitir no final do vídeo. Por isso também, se quiseres, obviamente, podes pular já para o final do vídeo e saltares aqui a parte do desafio matemático. A opção é tua, estás à vontade. Então, já sabemos que para quem já tem assistido a vídeos do canal, quem treina reina, e por isso é que é importante nós treinarmos. Eu vou também colocando nas descrições alguns links, algumas ligações de alguns vídeos sobre a dinâmica do ensino, de um modo geral. Tu podes acessar, nomeadamente alguns até explicam que a inteligência é uma coisa que se pode desenvolver ao longo da idade, é como se fosse uma escada, não se consegue saltar assim de um dia para o outro, do primeiro degrau da escada, saltar vários degraus, mas todos os dias pode-se aumentar um degrau a nossa inteligência. Portanto, é possível, as neurociências já mostraram isso, é possível aumentarmos a nossa inteligência, mas para isso é preciso fazer algo, não é? Nomeadamente, por exemplo, aqui, quando estamos a fazer atividades de desafios matemáticos, estamos a aumentar a nossa inteligência. Há muitas outras formas, sem ser na área da matemática. A matemática é uma delas. Então, vamos lá, esfregar as mãos. A medicina chinesa também já conhece, a medicina chinesa, que é uma das medicinas mais antiga, ou a mais antiga do mundo, tem à volta de 8 milhares de anos. A medicina chinesa também incorpora até este conhecimento que esfregar as mãos ativa a energia. E se concentrares, provavelmente, como eu também tenho o hábito de fazer, interiormente, quando esfrego as mãos, eu também sinto que o corpo fica mais ativo. Só de esfregar as mãos, nem é preciso dizer eu adoro um desafio, mas só o facto de esfregar as mãos já noto essa diferença altamente positiva. Então, vamos ao nosso desafio. Estás preparado? Estás preparada? Então vamos lá. Ora, a mãe do David tem 42 anos. O David tem um terço da idade da mãe. E a pergunta é, quantos anos tinha a mãe do David quando ele nasceu? Ok, então a mãe do David tem 42 anos. Esse é o nosso ponto de partida, não é? A mãe do David tem 42 anos. E o David tem um terço da idade da mãe. Então, quando é nestas atividades de desafio matemática, já sabes, se gostares da ideia, fazes uma pausa e procuras fazer as coisas por ti, ou se preferires e te agradar mais, assistes o vídeo todo para te inteirares desta dinâmica de cada desafio. Fica assim à tua vontade. Então vamos lá. Quantos anos tinha a mãe de David quando ele nasceu? Bom, então a mãe de David tem 42 anos. A mãe de David tem 42 anos. Ok? Tem 42 anos. O David tem um terço da idade da mãe. Bom, então se calhar convém saber quantos anos tem o David. Então, um terço de 42. Ok? Portanto, já vimos em vídeos anteriores, quando queremos calcular o dobro de uma quantidade, escrevemos 2 vezes 42. Quando queremos calcular o triplo de uma quantidade, é 3 vezes 42. Quando queremos calcular o quádruplo de uma quantidade, é 4 vezes 42. Neste caso, interessa-nos não quanto é que é o dobro da idade da mãe, não é o triplo da idade da mãe, não é o quádruplo da idade da mãe, é um terço da idade da mãe. Então é um terço de, em matemática é vezes 42. Ok? Fantástico? Podemos avançar? Então vamos lá. Ora, um terço de 42, portanto temos uma multiplicação de uma fração, um terço, por um número inteiro, 42. Então vamos lá. Ora, vamos multiplicar 1 vezes 42 e denominador mantém-se 3. 1 vezes 42, 42. Em baixo do denominador é 3. Ok, então desta fração 42 terços, podemos, como uma fração representa uma relação de divisão entre os dois termos, o 42 e o 3, podemos então efetuar a divisão 42 a dividir por 3.
Recordando aqui, no caso da divisão, é sempre bom irmos consolidando. Ora, 42 a dividir por 3. Ora, vamos iniciar com 4, uma vez que 4 já é maior do que 3. 1 vezes 3 é 3. Fazemos a subtração. 3 para 4 resta 1. Agora, o 2 colocamos-lo aqui ao lado do algarismo 1. E agora trabalhamos com 12. Ora, 12, se nós multiplicarmos 4 vezes 3, isto dá-nos 12 diretamente e o resto é 0. Ok? Quer dizer que 42 a dividir por 3 dá-nos 14. 42 a dividir por 3 é igual a 14. Então, sendo assim, já temos aqui uma resposta. É que a mãe do David tem 42 anos, o David, como tem 1/3 de 42, tem 14. Ok? Fantástico? Então vamos lá. Também há aqui uma dinâmica na matemática que é uma ferramenta poderosa, que é a ferramenta da verificação. Nós aqui, para verificarmos aqui alguns dos nossos cálculos, podíamos fazer a operação reversa daquela que acabámos de fazer. Que era o quê? Ver se, ora, se o David tem 1/3 de 42 anos e 1/3, supostamente, se fizermos os cálculos todos adequadamente, são 14, então significa que 2/3 seria 28 e os 3/3 42. Então vamos verificar se multiplicando 14, já agora fazendo aqui uma verificação, 14 vezes 3, quanto é que vai dar? 3 vezes 4, 12, e vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 42, certíssimo. Então está verificado que 3 vezes 14 anos dá 42 anos, que é a idade da mãe do David. Agora a pergunta, já temos a idade da mãe do David, que é-nos dada aqui, 42 anos. Já temos a idade do David, que é 1/3 da idade da mãe, ou seja, 14 anos. A pergunta aqui do desafio é quantos anos tinha no passado a mãe do David quando ele nasceu. Então, temos que pegar na idade da mãe do David, subtrair a idade que o David tem, que é 14 anos, para saber que idade é que a mãe tinha na altura em que ele nasceu. Ou seja, vamos pegar na idade da mãe, 42 anos, vamos retirar menos subtrair a idade do David, 14 anos, e havemos de obter a idade que a mãe tinha quando o David nasceu. Então vamos lá. A idade da mãe, 42, menos a idade do David, 14. Então 4 para 12, 8. E vai 1. O 1 colocamos-lo aqui junto ao algarismo 1 também, que está aqui em baixo. 1 mais 1, 2. Para 4 vão 2. Ora, o que é que nós temos aqui? Temos que a idade que a mãe do David tinha quando ele nasceu era 28 anos, ok? 28 anos era a idade que a mãe do David tinha no ano em que ele nasceu. Tá bom? Portanto, é sempre importante ler atentamente o desafio, quando nós temos um desafio, ter a certeza que lemos aquilo que corresponde, se for preciso ler uma segunda vez, uma terceira vez, fazer verificações também aqui nestas dinâmicas e pronto, basicamente estas estratégias são quanto a mim, as essenciais, ou pelo menos as interessantes para este tipo de contexto. Então, a revelação que eu disse que eu ia fazer no início do vídeo, se és novo no canal, é a seguinte, e presta bem atenção daquilo que eu vou falar, isto não são conclusões minhas, isto é veiculado, a mensagem é veiculada por grandes nomes da educação a nível mundial, e presta bem atenção porque a mensagem é a seguinte: quando não entenderes algo, seja do que for, pode ser neste canal, noutro canal, pode ser numa aula, pode ser numa palestra, pode ser alguém no teu local de profissional que está-te a explicar uma coisa. Quando não entendes algo, significa que o método que a pessoa está a usar para te ensinar algo é diferente do modo como tu aprendes, ok? É apenas isto. E repara, há uma situação muito comum que toda a gente já passou por isso já muitas vezes. Alguém nos explica alguma coisa, nós não entendemos, a mesma pessoa logo de seguida faz uma outra explicação, utilizando outros exemplos, adicionando alguns detalhes, modificando um pouco a sua linguagem, o seu vocabulário, e nós aí já percebemos logo na segunda vez, ora, se a mensagem era a mesma, apenas mudou o método de ensino, nós já percebemos o que é que isso quer dizer. O método que estava a ser utilizado para nos ensinar era diferente do modo como aprendemos, ok? Portanto, fica tranquilo. Outra coisa, a educação pode mudar a vida, a história e o destino de qualquer pessoa, por isso investe na tua educação, no teu conhecimento, seja matemática, seja áreas que forem. Quanto mais áreas relevantes, melhor, obviamente. E as dificuldades de aprendizagem não existem, o que existem são dificuldades de ensinagem. Então tenha uma excepcional resto de tarde, o resto do dia, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!